Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de genética para Enem, para UFS, para UFUVEST, para o que vocês quiserem, para ensino médio, porque isso aqui também é um baita no reforço para ensino médio também, velho. E não se esquece de seguir lá o perfil da Bio lá, porque vocês sabem que a gente posta várias curiosidades de biologia, memes e também as coisas do dia a dia de um professor de biologia, pode crer? Então hoje, nessa quarta aula, probabilidade em genética. Vocês viram na aula passada que a gente estudou aerodogramas, e os aerodogramas nada mais são do que representações gráficas sobre como uma característica ela era passada de geração em geração. E vocês lembram que os pintados eram aqueles que apresentavam a característica. Os que não estavam pintados são aqueles que não apresentam aquela característica que está sendo estudada naquele problema, naquele aerodograma. Pode crer? Então aqui a gente representou um aerodograma com 4 gerações. 1, 2, 3, 4 e com os indivíduos de 1 a 14. Vamos entender primeiramente qual tipo de heredograma é esse, se ele é uma herança autossômica monogênica recessiva ou uma herança autossômica monogênica dominante. Isso a gente tem que entender. Mas vocês lembram que naquela aula sobre heredogramas a gente viu que a herança monogênica autossômica recessiva ela saltava gerações. Então saquem só, galera, eu tenho a condição aparecendo na geração 1, não tenho ela aparecendo na geração 2, e ela voltou a aparecer na geração 3. Isso me indica que essa condição estudada aqui é uma condição recessiva, azinho, pode crer? Eu já colocaria azinho aí, mas eu vou ensinar outro macete que vocês viram na aula passada, vou mostrar como a gente identifica para ter certeza. Vocês lembram que pais iguais e filhos diferentes, os pais são heterozigóticos, azão, azinho. Então olha só, indivíduo 8 e indivíduo 9, eles são normais, eles são iguais para essa característica. Obviamente que não são iguais no corpo, né? Pode crer, mas eles são iguais na característica, velho. Eles não apresentam uma condição estudada aqui. Então são iguais, mas eles têm 2 filhos. Indivíduo 12 aqui, o indivíduo 12 não apresenta condição e o 13 apresenta. Então pais iguais, filhos diferentes. Um apresenta, que é o 13, e outro não, que é o 12. Então os pais são heterozigóticos, pode crer? Isso já me indica que a condição estudada não é dominante. Então já posso colocar em todos os pintados aqui nesse caso, azinho, mataram a chamada. Nós que pode crer. E onde é que entra a probabilidade em genética aí, velho? A probabilidade em genética, ela entra pra gente saber se, por exemplo, o indivíduo 14 vai apresentar a condição ou não. Qual a probabilidade de ele apresentar a condição que está sendo estudada nesse programa. Então a gente tem algumas regrinhas que tem que seguir, que é a regra do ou, regra do e ainda a probabilidade condicional. Só que não tem como resolver essa parada toda antes de descobrir os genótipos de todos esses indivíduos. Vamos lá. Se o indivíduo 1 é azinho, o indivíduo 2, eu tenho como saber qual que é o genótipo dele? Velho, não tem. Então eu boto um azão, um traço. Mas por que um azão, um traço? Um azão porque ele não apresenta condição. A condição é recessiva, azinho. E boto um traço de novo, né? Porque eu não sei se ele é azão ou azinho. Aqui embaixo eu sei que todos os indivíduos são azinho. Vocês vão dizer, por que tu sabe, velho? Mano, a mãe passou o azinho, o pai tem que ter passado o azão. A mãe passou o azinho, o pai tem que ter passado o azão. Por que o pai passa o azão? Porque eles não apresentam condição e a mãe só tem azinho para passar perante esta condição que está sendo estudada. Pode crer? Então sabemos que toda essa prole aqui, o indivíduo 6, 7 e 8, são heterozigóticos. Azão, azinho. O indivíduo 5 não tem consumento também, então boto azão, traço. O indivíduo 10, gente, eu também não tenho consumento, boto azão, traço. Beleza? Vamos pra cá agora. Mano, o indivíduo 4 é pintado, apresenta condição, é azinho. O indivíduo 9, azinho, eu já sei por causa dessa condição dos pais aqui embaixo, né? Pais iguais, filhos diferentes, os dois são azãozinho. Então, esse 3 aqui tem que ser azão traço também, porque eu não sei se ele passou eu sei que ele passou azão, aliás, mas eu não sei se ele é azão ou azãozinho. Então eu deixo ele com um traço. Não sei se é homozigoto ou heterozigótico. Falta mais qual? Falta somente o indivíduo 12. Esse indivíduo 12, ele também pode ser azinho ou azão. Então eu boto aqui, azão traço. Pode crer?
E agora vamos para as probabilidades. A primeira delas é a regra do OU, depois a regra do E e depois probabilidade incondicional. Eu só vou dar uma pausadinha no vídeo aqui, porque senão vai ficar um pouco longo e o meu celular não grava mais de 8 minutos em 4K. Então esperem que eu já troco aí a parada e já vamos lá. Oh shit, here we go again. Fala aí galera, agora vamos para o segundo quadro, ou melhor, para a segunda parte dessa aula, que ele nem trocou o quadro, tá igual, mas tudo bem. E a gente vai entender agora qual é a regra do OU e a regra do E nessas paradas de probabilidade em genética. Mano, suponhamos assim que eu peça num exercício qual a probabilidade de um indivíduo 7, vamos pegar esse indivíduo 7, que ele é azãozinho, que eu sei o genótipo dele, de casar com um homem azão-azinho e gerar um filho com um genótipo azão-azão ou azinho-azinho. Vai levar a viagem uma coisa ou a outra. Toda vez que eu observar esse ou no meio, então eu somo as probabilidades. Eu não multiplico. Toda vez que eu ver a regra do E, ou melhor, toda vez que eu observar no meio de uma frase um ezinho, por exemplo, qual a probabilidade do indivíduo 7, de novo, né? Casar com um homem heterozigótico, azão-azinho também, e gerar um filho com a condição estudada e macho, por exemplo, e menino, aí eu estou multiplicando as probabilidades. Então analisem a frase. Quando tiver ou, eu somo. Quando tiver e na frase lá, eu multiplico. Vamos fazer isso na prática para vocês entenderem, tá, velho? Indivíduo 7, azão-azinho. Eu sei, eu conheço o genótipo dessa mulher, tá? Vou colocar aqui o quadrinho de Punnett para nós fazermos o cruzamento. Deixa eu sair da frente aqui que é melhor. Ela é azão-azinho, então eu pego esse genótipo dela e coloco aqui azão-azinho. E ela casou com um indivíduo, eu estou falando aqui para vocês para a gente entender a questão, tá? Eu falei que ela casou com um indivíduo também heterozigótico. Opa, azão-azinho, ele também é heterozigoto. Ela é heterozigótica. E ele também é heterozigótico ou heterozigoto. Vamos fazer o cruzamento dessa parada. Azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Mano, muito fácil isso aqui, né, velho? Mas vamos aplicar isso na probabilidade. Perguntei para vocês qual é a probabilidade desse cruzamento entre essa menina, azão-azinho, e esse carinha aqui, azão-azinho, gerar um filho com genótipo azão-azão ou azinho-azinho. Eu tenho que considerar esse carinha e esse carinha aqui na probabilidade. Então eu tenho uma chance em 4 desse cruzamento gerar um filho azão-azão, por exemplo. Mas ele pede azão-azão ou azinho-azinho. Eu também tenho a chance de 1/4 para gerar um filho azinho-azinho. Então eu somo as características, porque é a regra do ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, ou com genótipo azão-azão ou com genótipo azinho-azinho. Então é 1/4 para o azão-azão, 1/4 para o azinho-azinho. Logo eu faço então a nossa matemática básica, o tal do MMC. 4, né, porque é o mínimo múltiplo comum, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1, mais 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então eu tenho aqui 2/4. Cara, mano, vocês sabem que isso, simplificando, vai ficar então 1/2. Eu tenho 1/2 de chances para gerar um filho azão-azão ou azinho-azinho. Probabilidade da regra do OU. Ela aparece em menor proporção aí nas provas, mas pode aparecer também. Vamos para a regra do E agora. Na regra do E, mano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo esse indivíduo 7, tá? Aqui, fazer o quadrinho de Punnett e tal. Pegar de novo esse indivíduo 7, azão-azinho, e cruzar de novo com o mesmo carinha aqui. Azão-azinho. Ou seja, a mulher do indivíduo 7 casou com um indivíduo heterozigótico, azão-azinho, heterozigoto. Então vamos fazer o cruzamento de novo, que é o mesmo de cima. Azão-azão, azão-azinho,
azão, azinho, azinho, azinho. Velho, achei a mesma proporção, porque eu usei o mesmo exemplo. Mas vamos usar a regra do E. Qual é a probabilidade desse indivíduo, tá? Ou melhor, desse cruzamento entre heterozigóticos gerar um filho com a condição que ela é azinho, azinho e ser menina? Olha só, velho. Qual a probabilidade de gerar um filho com a condição? Tem que ser azão, azinho, azinho para ter a condição. Tem que ser obrigatoriamente homozigoto recessivo. Então eu já coloco aqui 1/4. Mas daí eu uso o vezes no meio, porque estou usando a regra do E. Qual é a probabilidade de eu ter um filho com a condição, mas que esse filho seja do sexo feminino? Sempre é 50-50, gente. 1/2 para 1/2. Eu não tenho como ter 1/4 de chances de ter um filho homem, ou de ter um filho mulher, uma filha mulher, ou ter um filho 1/4, uma filha 1/4. Não tem como. É sempre 1/2. Ou seja, 1/2 de chances de ter uma filha e 1/2 de chances de ter um filho. Pronto, é sempre 1/2 e deu. Então coloca aqui 1/2. E aí como a gente faz essa parada, mano? Só multiplicar. Pronto. 1/8 de chances, esta é a nossa resposta, de eu ter um filho com a condição estudada, que é azinho, azinho, que é 1/4 só, e de ser uma filha do sexo feminino. 1/2. 1/2 vezes 1/4, 1/8. Pode crer? Agora a gente vai para probabilidade incondicional. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Primeiramente, a gente vai ter que analisar na probabilidade incondicional um genótipo anterior. Ou seja, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, no indivíduo, o casamento entre o indivíduo 11 e o 12, eu não sei qual é o filho ainda. Eu não sei o sexo. Não nasceu. Mas se eu pedisse para vocês qual a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino e que ele apresentasse a condição, qual a probabilidade de ter a condição estudada no endograma e ser do sexo masculino? Velho, eu vou pegar aqui esse genótipo, vamos botar aqui assim, ó. Tá? Azinho, azinho, vamos trocar a cor para ficar melhor. Azinho, azinho, tá? E vou cruzar com esse indivíduo aqui. Mas eu não sei o genótipo dele. Eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então tu entende que para eu gerar um filho com a condição, eu tenho obrigatoriamente, ou melhor, esse genótipo aqui estudado no indivíduo 12 tem que ser obrigatoriamente azão, azinho, porque se ele for azão, azão, ele não vai gerar um filho com a condição. Então a condição de eu ter Here we go again. Fala aí galera, beleza? Aqui também tem erros, tá? Então vocês viram que no quadro anterior eu tinha a condicional aqui embaixo e aí eu, na hora que eu tava explicando e tal, eu vi que não ia ter espaço suficiente para colocar a explicação. Aí eu tive que fazer um corte no vídeo, mas não tá nada. Mas que vou aqui, tu sabe que a gente tá aí pra reconhecer as paradas também, mas não vai interferir em nada. Não, pode crer, vamos lá. Vamos para a probabilidade incondicional. A probabilidade incondicional, ela fala que eu preciso saber um genótipo do meu antecessor, por exemplo, para eu calcular a probabilidade de eu gerar um filho com a condição. Então, para eu gerar um filho com a condição, eu preciso obrigatoriamente estar condicionado a saber o genótipo dos meus pais, por exemplo. Senão eu não vou saber calcular a probabilidade de eu gerar um filho com uma condição estudada. Então vamos por partes. Mano, o indivíduo 14 eu não sei ainda, porque ele não nasceu. Não sei se ele vai apresentar a condição, não sei se vai ser menina, menino, enfim. Mas eu sei que aqui eu tenho um azinho, que é o indivíduo 11. Ele apresenta a condição. E a gente viu que a condição ela é recessiva, que salta gerações, aquela parada toda, pais iguais, filhos diferentes. Tudo bem. Mas vocês viram que o indivíduo 12, velho, aqui, essa mulher, eu não sei se ela vai ser azão. Não vai não! Azão ou Ele não vai azão, não! azinho. Eu não tenho como saber o genótipo dela. Por quê? Porque a mãe passou azão, o pai pode ter passado azão. Ou a mãe passou azão, o pai pode ter passado azinho. Não sei. Mas eu sei que ela apresenta no mínimo um azão porque ela não tem a condição. Porque a condição estudada é recessiva. Pode crer?
Então como é que eu vou saber se esse casal aqui, o 11 e o 12, vai gerar um filho com uma condição estudada que é azinho? Antes de tudo, eu preciso saber qual a probabilidade desse indivíduo 12 ser azão-azinho. Por que azão-azinho? Porque somente o azão-azinho com azinho-azinho vai gerar um filho com condição. O azão-azão não gera. Basta fazer o quadro do Punnett, vocês sabem, azão-azão com azinho-azinho não vai gerar um filho com condição, porque todos eles serão heterozigóticos. Então eu tenho que calcular a probabilidade desse indivíduo 12 antes ser azão-azinho. Desculpem, azão-azinho. Vamos lá, vocês já sabem o cruzamento, mas bora lá. 8 e 9. Eu tenho indivíduos azão-azinho e azão-azinho. Vocês já sabem isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Velho, esse indivíduo é afetado, o 12? Não. Então eu descarto o azinho ali. Ah, como assim? Velho, ele não tem a condição, então ele não é azinho-azinho. Eu sei que ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Mas para ele passar a característica para a geração futura, o indivíduo 14 nascer com a condição, ele precisa ser azão-azinho. Azão-azinho. Não pode ser azão-azão. Então qual a chance desse indivíduo 12 ser azão-azinho? É 2 sobre 3, porque eu descartei o azinho-azinho. Então 2/3 de chances desse indivíduo ser azão-azinho, que é o que me interessa nesse indivíduo aqui. Agora vamos fazer este cruzamento aqui, considerando esses 2/3 de azão-azinho. De novo, tá? Pode crer, bora lá. Azão-azinho, que é a chance que eu tenho aqui dele ser azão-azinho, que é 2/3. E esse eu já sei que é azinho-azinho. Azinho-azinho, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Qual a chance desse cruzamento gerar um filho com a condição? Opa! 1/4. Desculpem, 1/2. Metade, né? 1/2. Aqui é a condição. 1/2. Dele ser azinho-azinho. Ah, beleza, achei a probabilidade? Não. Aí eu vou fazer isso vezes isso, para eu chegar no cálculo. 2/3 vezes 1/2. Qual é o cálculo disso, gente? 2, 3 vezes 2, sextos. Ou ainda, se a gente simplificar isso aqui, 1/3 de chances desse indivíduo 14 apresentar a condição que é homozigota recessiva, azinho-azinho. Pode crer, gurizada, nós que voa. Vocês viram aqui nessa aula as probabilidades, as regras do ou, do e a condicional. Regra do ou, soma. Regra do e, multiplica. E condicional sempre vai estar condicionada aos genótipos anteriores. Pode crer? Não se esquece de curtir, não se esquece de divulgar, que isso ajuda nós. E vamos lá para a quinta aula e para os exercícios antes. Até mais. Beijinho no ombro, tchau, tchau.